Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está acompanhando o nosso nono encontro de leitura, do grupo de leitura do livro do Capital, de Marx, lendo o livro 3. Estamos aqui no capítulo 5, mais especificamente aqui no meado do capítulo 5, né? Onde a gente vai dar continuidade à nossa leitura. Bom, então, seguindo aí como fazemos, aqui, tal como na investigação sobre as variações de preço da matéria-prima, entre parênteses, capítulo 6, partimos do pressuposto de que a massa e a taxa do mais-valor são dadas, a fim de evitar complicações desnecessárias. Como já foi destacado na exposição da cooperação, da divisão do trabalho e da maquinaria, a economia das condições de produção, que caracteriza a produção em larga escala, deriva essencialmente do fato de que essas condições funcionam como condições do trabalho social, socialmente combinado, ou seja, como condições sociais do trabalho. Elas são consumidas em conjunto no processo de produção, pelo trabalhador coletivo, e não de modo fragmentado por uma massa de trabalhadores desarticulados, ou que, no máximo, cooperam diretamente em pequena escala. Numa grande fábrica, com um ou dois motores centrais, os custos desses motores não aumentam na mesma proporção de seus cavalos vapor, e, por conseguinte, de sua esfera possível de atuação. Os custos da maquinaria de transferência não aumentam na mesma proporção da massa das máquinas de trabalho às quais elas transmitem o movimento. O tronco da própria máquina de trabalho não se encarece na mesma proporção do número crescente das ferramentas com as quais ela funciona, como com seus órgãos, etc. A concentração dos meios de produção economiza construções subsequentes de todo tipo, não apenas para os ateliês propriamente ditos, mas também para os locais de armazenamento, etc. O mesmo ocorre com os gastos relacionados à queima de combustíveis, iluminação, etc. As outras condições de produção permanecem as mesmas, independentemente de serem utilizadas por poucos ou por muitos. Porém, toda essa economia que resulta da concentração dos meios de produção e de seu emprego massivo pressupõe, como condição essencial, a aglutinação e a atuação conjunta dos trabalhadores, ou seja, a combinação social do trabalho. Assim, ela resulta do caráter social do trabalho, tanto quanto mais valor resulta do mais trabalho de cada trabalhador, isoladamente considerado. Mesmo os constantes aperfeiçoamentos que aqui são possíveis e necessários, derivam única e exclusivamente das experiências e das observações sociais que a produção do trabalhador coletivo, combinado em grande escala, proporciona e permite. O mesmo vale para o segundo grande ramo da economia das condições de trabalho, das condições de produção, perdão. Referimos-nos à reconversão dos resíduos da produção, de seus assim chamados resíduos, em novos elementos de produção, seja do mesmo ramo industrial, seja de outro, aos processos mediante os quais esses assim chamados resíduos são relançados no ciclo da produção e, por conseguinte, do consumo, produtivo ou individual. Também esse ramo das economias, que analisaremos depois em detalhes, é resultado do trabalho social em larga escala. É graças a um caráter massivo desses resíduos que eles são reconvertidos em objetos de comércio e, com isso, em novos elementos da produção. Apenas como resíduos da produção coletiva e, por conseguinte, da produção em larga escala, eles assumem essa importância para o processo de produção e se conservam como portadores de valor de troca. Tais resíduos, abstraindo do serviço que eles prestam como novos elementos de produção, na mesma medida em que se tornam novamente compráveis,
barateiam os custos da matéria-prima, nos quais seu resíduo normal está sempre incluído. Isto é, a quantidade que, em média, tem de ser desperdiçada em sua elaboração. A redução dos custos dessa parte do capital constante eleva, proporcionalmente, a taxa de lucro, com dada a grandeza do capital variável e dada a taxa de mais-valor. Tendo sido dado mais valor, a taxa de lucro só pode ser aumentada mediante a redução do valor do capital constante requerido para a produção de mercadorias. Na medida em que o capital constante entra na produção das mercadorias, o que se considera não é seu valor de troca, mas unicamente seu valor de uso. A quantidade de trabalho que a seda pode absorver numa fiação depende não de seu valor, mas de sua quantidade, dado certo grau de produtividade do trabalho, isto é, certo nível de desenvolvimento técnico. Do mesmo modo, o auxílio que uma máquina presta a, por exemplo, 3 trabalhadores depende não de seu valor, mas de seu valor de uso como máquina. Em determinado nível do desenvolvimento técnico, uma máquina ruim pode ser cara, ao passo que, em outro nível, uma boa máquina pode ser barata. Não, só uma coisa rapidinho. Eu acho que não faz tanta diferença, assim, porque, na verdade, no fundo, as duas coisas são válidas. Mas no início desse parágrafo que tu leu, se tu puder voltar ali no início do parágrafo, assim, acho que ali tá escrito dada o mais valor, não é? Tem sido dado mais valor. Aqui na tradução tá assim, estabelecida a taxa de mais-valia. Então, em vez de mais valor, é dada a taxa de mais-valia. No fundo, dá para operar com as duas coisas, assim. O argumento continua igual, mas não são a mesma coisa, né? Enfim, aí eu não teria que olhar no alemão para saber qual tá certo, que não dá para saber aqui. Eu acho que o argumento vale para a mesma coisa, assim. Dada a taxa de mais-valia, a taxa de lucro só pode subir reduzindo-se o valor do capital constante. Dada a mais-valia, também dá ali, né, na taxa de lucro ali também valeria a mesma coisa, mas como a gente viu que o Marx estava operando lá naqueles capítulos anteriores, lá com uma relação de taxa de mais-valia e taxa de lucro, eu acho que faz mais sentido uma relação entre taxa de mais-valia e taxa de lucro, mas enfim, só para deixar marcado aqui. Não, eu acho que, inclusive, até é uma coisa importante, porque se está considerando a mais-valia, o mais-valor, no caso, né? Está se considerando aqui a massa de mais-valor. E, na verdade, aí fica meio confuso mesmo, né? Porque você está falando de taxas e, de repente, aparece a massa de mais-valor. E aí eu acho que faz mais sentido mesmo ser taxa de mais-valor. Obrigado aí pela correção. Então, vamos continuar, né? Então, tendo sido dada a taxa de mais-valor, a taxa de lucro só pode ser aumentada mediante a redução do valor do capital constante requerido para a produção de mercadorias. Na medida em que o capital constante entra na produção de mercadorias, o que se considera não é seu valor de troca, mas unicamente seu valor de uso. Aqui eu acho que só uma coisa ali, eu acho que ele está falando quando ele muda de forma para capital produtivo, a forma capital produtivo, né? Ele passa da primeira metamorfose e vai para a segunda, que é capital produtivo, né? Então aí, o que importa é o valor de uso, não o valor de troca. A quantidade de trabalho que a seda pode absorver numa fiação depende não de seu valor, mas de sua quantidade, dado certo grau de produtividade do trabalho, isto é, certo nível de desenvolvimento técnico. Aqui é um exemplo que o Marx está dando. Do mesmo modo, o auxílio que uma máquina presta a, por exemplo, 3 trabalhadores depende não de seu valor, mas de seu valor de uso como máquina. Em determinado nível do desenvolvimento técnico, uma máquina ruim pode ser cara, ao passo que em outro nível, uma boa máquina pode ser barata.
O lucro aumentado que um capitalista obtém com o fato de, por exemplo, o algodão e a maquinaria de fiação terem se tornado mais baratos é resultado da produtividade aumentada do trabalho, não certamente na fiação, mas sim na construção de máquinas e na produção de algodão. Para objetivar uma quantidade de trabalho, ou seja, para apropriar dada quantidade de mais trabalho, é necessário um desembolso menor em condições de trabalho. Caem os custos requeridos para apropriar essa quantidade determinada de mais trabalho. Já falamos sobre a economia que resulta da utilização coletiva dos meios de produção pelo trabalhador coletivo, os trabalhadores socialmente combinados no processo de produção. Mais adiante, analisaremos outra economia, a do desembolso de capital constante, obtida com o encurtamento do tempo de circulação, abre parênteses, no qual o desenvolvimento dos meios de comunicação é elemento material essencial, fecha parênteses. Aqui, porém... Só uma coisinha bem rapidinho, bem rápido. É só aqui, de novo, que ele fala, além de comunicação, de transporte também. Não só desenvolver dos meios de comunicação, mas de transporte. Deve ser um termo em alemão que o cara tá reduzindo aí, é só comunicação. É. Enfim. Mas beleza. Meios de comunicação e transporte, elemento material essencial, fecha parênteses. Aqui, porém, ainda resta falar da economia derivada do aperfeiçoamento contínuo da maquinaria, especialmente, de seu material, por exemplo, ferro em vez de madeira. 2, do barateamento da maquinaria mediante o aperfeiçoamento da fabricação de máquinas em geral, de modo que o valor da parte fixa do capital constante, embora cresça continuamente com o desenvolvimento do trabalho em larga escala, não cresce de modo algum no mesmo grau. 3, dos aperfeiçoamentos especiais que permitem à maquinaria já existente trabalhar com maiores economia e eficácia. Por exemplo, aperfeiçoamentos de caldeira, etc. Sobre isso, veremos adiante alguns detalhes adicionais. 4, da redução dos resíduos graças à maquinaria aperfeiçoada. Nós temos aqui duas notas que a gente acabou não falando, né? A gente até passou aqui essa nota A, ele está falando a maquinaria, é só uma referência ao capital, e a nota 12 que a gente viu agora, ele diz assim, Marx, ver o que diz Uri sobre o processo de progresso na construção das fábricas. Aqui é um autor específico que ele está citando. Né? Então, continua. Tudo que reduz o desgaste da maquinaria e, em geral, do capital fixo para dado período da produção, barateia não só a mercadoria individual, uma vez que toda mercadoria individual reproduz em seu preço a alíquota do desgaste que lhe é correspondente, mas também a alíquota do desembolso de capital para esse período. Trabalhos de reparo e outros do mesmo tipo, na medida em que se tornam necessários, são computados no cálculo dos custos originais da maquinaria. Sua redução, em consequência da maior durabilidade da maquinaria, reduz, portanto, seu preço. De toda economia desse tipo, pode-se dizer, em geral, que ela só é possível para o trabalhador combinado, e, com frequência, só pode se efetivar em trabalhos efetuados numa escala ainda maior. Portanto, ela requer uma combinação ainda maior de trabalhadores diretamente no processo de produção. Por outro lado, no entanto,
Aqui, o desenvolvimento da força produtiva do trabalho em um ramo de produção, por exemplo, na produção de ferro, carvão, máquinas, na construção, etc. Desenvolvimento que, em parte, pode estar vinculado aos progressos no terreno da produção espiritual, especialmente da ciência da natureza e sua aplicação, aparece como condição do decréscimo do valor, e, com isso, dos custos dos meios de produção em outros ramos industriais, como a indústria têxtil ou a agricultura. Só uma dúvida, no da civilização brasileira traduz como espirituais mesmo? Também? Eu ia parar para falar que é produção intelectual, tá traduzido aqui. Pô, mas aí os caras estão de sacanagem comigo, né? Espiritual, pô. É foda, né? Ainda pagaram caro para esse cara fazer essa tradução, fazer essa merda aqui. Ai. Então, continuando. Isso é evidente, já que a mercadoria que resulta como produto de um ramo industrial volta a entrar em outro ramo como meio de produção. Seu preço maior ou menor depende da produtividade do trabalho no ramo de produção do qual ela resulta como produto, sendo, ao mesmo tempo, uma condição não só para o barateamento das mercadorias em cuja confecção ela entra como meio de produção, mas também para a redução do valor do capital constante, cujo elemento ela se torna aqui, e, assim, para a elevação da taxa de lucro. O característico desse tipo de economia do capital constante, que deriva do desenvolvimento progressivo da indústria, é que a elevação da taxa de lucro em um ramo industrial se deve ao desenvolvimento da força produtiva do trabalho em outro ramo. Aqui o que o capitalista recebe é novamente um ganho, que é o produto do trabalho social, e não o produto do trabalhador diretamente explorado por ele mesmo. Aquele desenvolvimento da força produtiva resulta sempre, em última instância, do caráter social do trabalho posto em ação, da divisão do trabalho no interior da sociedade, do desenvolvimento do trabalho intelectual, especialmente da ciência da natureza. O que o capitalista utiliza aqui são as vantagens do sistema inteiro da divisão social do trabalho. É por meio do desenvolvimento da força produtiva do trabalho, em seu setor externo, no setor que lhe fornece meios de produção, que o valor do capital constante utilizado pelo capitalista diminui relativamente, ou seja, que a taxa de lucro é aumentada. Outra elevação da taxa de lucro resulta não da economia do trabalho por meio da qual o capital constante é produzido, mas da economia na utilização do próprio capital constante. Mediante a concentração dos trabalhadores e sua cooperação em grande escala, poupa-se, por um lado, capital constante. Edifícios, instalações de aquecimento, iluminação, etc., iguais, custam relativamente menos para a produção em grande escala do que para a produção em pequena escala. O mesmo pode ser dito da maquinaria de força e de trabalho. Embora seu valor suba em termos absolutos, ele cai em termos relativos, quanto à expansão crescente da produção e à grandeza do capital variável ou da massa de força de trabalho que é posta em movimento. A economia que um capital realiza em seu próprio ramo de produção consiste, inicial e diretamente, numa economia do trabalho, isto é, na redução do trabalho pago de seus próprios trabalhadores. Já a economia anteriormente mencionada consiste, ao contrário, em apropriar o máximo possível de trabalho alheio não pago de modo mais econômico possível, isto é, em apropriá-lo na escala da produção, com os menores custos possíveis. Na medida em que essa economia repousa não sobre a já mencionada exploração da produtividade do trabalho social empregado na produção do capital constante, mas na economia realizada na aplicação do próprio capital constante, ela deriva,
ou diretamente da cooperação e da forma social do trabalho no interior do próprio ramo determinado da produção, ou da produção da maquinaria, etc., numa escala em que seu valor não cresce no mesmo grau de seu valor de uso. Há aqui dois pontos a ressaltar. Dois pontos. Se o valor de capital constante, C minúsculo, fosse igual a zero, então a taxa de lucro L' seria igual à taxa de mais-valia, M minúsculo linha, e a taxa de lucro atingiria seu máximo. No entanto, o que importa para a exploração imediata do próprio trabalho não é de modo nenhum o valor dos meios de exploração utilizados, seja do capital fixo, seja das matérias-primas e dos materiais auxiliares. Na medida em que a maquinaria, os edifícios, as matérias-primas, etc., servem como extratores de trabalho, como meios nos quais ou pelos quais o trabalho, e assim também o mais trabalho, se objetiva, o valor de troca desses elementos é absolutamente irrelevante. A única coisa que importa é, por um lado, sua massa tal como tecnicamente requerida para a conexão com determinada quantidade de trabalho vivo. Por outro lado, sua adequabilidade, ou seja, não apenas uma boa maquinaria, mas também boas matérias-primas e bons materiais auxiliares. Da qualidade da matéria-prima depende, em parte, a taxa de lucro. Um bom material gera menos resíduos. Portanto, para a absorção da mesma quantidade de trabalho, é requerida uma massa menor de matéria-prima. Além disso, a resistência que a máquina de trabalho encontra é menor. Em parte, isso atua até mesmo sobre o mais-valor e sobre a taxa de mais-valor. Com uma matéria-prima de má qualidade, o trabalhador precisa de mais tempo para trabalhar a mesma quantidade. Mantendo-se igual o salário, tem-se redução do mais-trabalho. Ademais, isso exerce um efeito muito significativo sobre a reprodução e acumulação do capital, e, como expusemos no livro 1, depende ainda mais da produtividade do que da massa do trabalho empregado. É compreensível, assim, o fanatismo do capitalista por economizar os meios de produção. Que nada pereça ou seja desperdiçado e que os meios de produção sejam consumidos apenas do modo requerido pela própria produção é algo que depende, em parte, adestramento e da formação dos trabalhadores, em parte, da disciplina que o capitalista exerce sobre os trabalhadores combinados, disciplina que se torna supérflua em condições sociais nas quais os trabalhadores operam por conta própria, assim como já agora ela se torna quase supérflua com a prática do salário por peça. Olha só, né? Já no tempo do Marx ele está falando isso. Né? No mínimo, né? O pessoal gosta de falar aí que o neoliberalismo é uma coisa nova, um tempo novo, né? Já está posto aí, pelo menos desde o tempo dele. Mas, enfim. Esse fanatismo também se manifesta de modo inverso na falsificação dos elementos de produção, meio fundamental de abaixar o valor do capital constante em relação ao capital variável, e, com isso, elevar a taxa de lucro. A isso se acrescenta, como elemento importante da fraude, a venda desses elementos de produção acima do seu valor, na medida em que tal valor reaparece no produto. Esse elemento desempenha um papel decisivo, especialmente na indústria alemã, que tem como princípio o fato de que as pessoas devem achar muito agradável quando, primeiro, enviamos-lhes boas amostras e, depois, uma mercadoria ruim. Aqui, no entanto, não nos interessam esses fenômenos que dizem respeito à concorrência. Cabe observar que tal elevação da taxa de lucro, provocada pela redução do valor, ou seja, da onerosidade do capital constante, é inteiramente independente do ramo industrial no qual ela ocorre produzir produtos de luxo, meios de subsistência que integram o consumo dos trabalhadores ou meios de produção em geral.
Essa última circunstância só seria importante caso se tratasse da taxa de mais-valor, que depende essencialmente do valor da força de trabalho, isto é, do valor dos meios de subsistência diários do trabalhador. Aqui, ao contrário, o mais-valor e a taxa de mais-valor são pressupostos, como dados. Sob essas circunstâncias, a relação entre o mais-valor e o capital total, e isso determina a taxa de lucro, depende exclusivamente do valor do capital constante e de modo nenhum do valor de uso dos elementos nos quais esse capital consiste. Naturalmente, o barateamento dos meios de produção não exclui que sua soma absoluta de valor cresça, pois a extensão absoluta em que eles são empregados aumenta extraordinariamente com o desenvolvimento da força produtiva do trabalho e, por consequência, da escala crescente da produção. A economia na utilização do capital constante, não importando de que lado é observada, é, em parte, resultado exclusivo do fato de que os meios de produção funcionam e são consumidos como meios coletivos de produção do trabalhador combinado, de modo que essa própria economia aparece como produto do caráter social do trabalho imediatamente produtivo. Em parte, porém, ela é resultado do desenvolvimento da produtividade do capital nas esferas que fornecem ao capital seus meios de produção, de modo que, quando se considera o trabalho total diante do capital total, e não meramente o trabalhador empregado pelo capitalista X diante desse mesmo capitalista X, essa economia volta a se apresentar como produto do desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social. E a diferença é apenas que o capitalista X extrai vantagem não só da produtividade do trabalho, de seu próprio ateliê, mas também da de ateliês alheios. Para o capitalista, no entanto, a economia do capital constante aparece como condição inteiramente alheia ao trabalhador, que não lhe diz respeito em absoluto e com o qual o trabalhador não guarda nenhuma relação. Ao mesmo tempo que, para o capitalista, fica sempre muito claro que o trabalhador tem algo a ver com o fato de o capitalista comprar muito ou pouco trabalho pelo mesmo dinheiro. Abre parênteses, pois assim aparece em sua consciência a transação entre capitalista e trabalhador. Fecha parênteses. Na utilização dos meios de produção, essa economia aparece num grau ainda muito mais elevado do que nas outras forças imanentes ao trabalho. E esse método de atingir determinado resultado com o mínimo de gastos aparece como uma força inerente ao capital. Um método peculiar no modo de produção capitalista e que lhe é característico. Esse modo de representação não é nada extravagante, porquanto corresponde à aparência dos fatos e porque a relação do capital oculta seus nexos internos ao submeter o trabalhador à completa irrelevância, à exterioridade e ao estranhamento diante das condições de realização de seu próprio trabalho. Em primeiro lugar, os meios de produção que compõem o capital constante representam apenas o dinheiro do capitalista, abre parênteses, assim como, segundo Linguet, o corpo do devedor romano representa o dinheiro de seu credor, fecha parênteses, e encontram-se em relação apenas com ele, ao passo que o trabalhador, quando entra em contato com eles no processo efetivo de produção, o faz como quem lida apenas com valores de uso da produção. Dois pontos. Meios e materiais de trabalho. O aumento ou a diminuição desse valor é, portanto, algo que atinge tão pouco sua relação com o capitalista quanto a circunstância de seu trabalho ser realizado em cobre ou em ferro. No entanto, como veremos posteriormente, o capitalista prefere conceber a coisa de modo diferente.
tão logo se dê o aumento de valor dos meios de produção e, com isso, a redução da taxa de lucro. Em segundo lugar, uma vez que no processo de produção capitalista esses meios de produção são simultaneamente meios de exploração de trabalho, a relativa modicidade ou a onerosidade desses meios de exploração importam tão pouco aos trabalhadores quanto a um cavalo importa se ele é guiado com um freio caro ou barato. Finalmente, o trabalhador, como já vimos, relaciona-se com o caráter social de seu trabalho, a combinação do seu trabalho com o trabalho de outrem, para o mesmo fim, como com uma potência que lhe é estranha. As condições de efetivação dessa combinação são, para ele, propriedade alheia, cujo desperdício lhe seria indiferente, não fosse ele forçado a economizá-las. Completamente distinta é a situação nas fábricas que pertencem aos próprios trabalhadores, como em Rockdale. Tem uma nota aqui, B, só uma referência ao Capital, né? Livro 1. Não é preciso mencionar que, na medida em que a produtividade do trabalho aparece no ramo da produção, como barateamento, e em outro ramo, como aperfeiçoamento dos meios de produção, e com isso serve para a elevação da taxa de lucro, esse nexo geral do trabalho social se apresenta como algo absolutamente estranho aos trabalhadores, algo que só diz respeito ao capitalista, já que apenas ele compra e se apropria dos meios de produção, que ele compra o produto do trabalhador num ramo de produção alheio com o produto do trabalhador em seu próprio ramo de produção, e assim só dispõe do produto de trabalhadores alheios na medida em que já se apropriou gratuitamente do produto de seus próprios trabalhadores. É um nexo eficazmente encoberto pelo processo de circulação, etc. A isso se acrescenta que, como a maior parte da produção se desenvolve primeiramente na forma capitalista, é a avidez do lucro, por um lado, e a concorrência, por outro, a qual compele a produção mais barata possível das mercadorias que fazem com que essa economia no emprego do capital constante apareça como algo peculiar ao modo de produção capitalista e, por conseguinte, como função do capitalista. O modo de produção capitalista, que, por um lado, promove o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social, por outro lado, exige a economia no emprego do capital constante. Mas a questão não se limita ao estranhamento e à indiferença entre o trabalhador, o portador do trabalho vivo, e a utilização econômica, isto é, racional e parcimoniosa, de suas condições de trabalho. De acordo com sua natureza contraditória, antitética, o modo de produção capitalista vai além ao incluir o desperdício de vida e de saúde do trabalhador, a opressão de suas próprias condições de existência entre os meios para economizar no emprego do capital constante e, com isso, elevar a taxa de lucro. Como o trabalhador passa a maior parte da vida no processo de produção, as condições do processo de produção constituem, em grande parte, condições de seu processo ativo de vida, suas condições de vida, e a condição e a economia destas últimas é um método para aumentar a taxa de lucro. Exatamente como o sobretrabalho, a transformação do trabalhador em gado de trabalho, é, como já vimos, um método para a autovalorização do capital, para acelerar a produção do mais-valor. Essa economia se estende à prática de superlotar recintos estreitos e insalubres com trabalhadores, o que, na língua capitalista, chama-se, entre aspas, economizar instalações. Espremer nesses mesmos recintos uma maquinaria perigosa, desprezar o emprego dos meios de produção contra o perigo, negligenciar as regras de precaução em processos de produção insalubres, por natureza, ou que, como na mineração,
apresentam periculosidade, etc. Isso sem falar da ausência de quaisquer expedientes para fazer do processo de produção um processo humano, agradável ou simplesmente tolerável ao trabalhador. Do ponto de vista do capitalista, isso seria um desperdício desprovido de propósito e sentido. Em geral, a produção capitalista, com toda a sua avareza, é absolutamente esbanjadora com o material humano. Por outro, graças ao método de distribuição de seus produtos por meio do comércio e da prática da concorrência, lida com os meios materiais de modo esbanjador, perdendo para a sociedade, de um lado, aquilo que, de outro lado, ela ganha para o capitalista individual. Assim como o capital, ao empregar diretamente trabalho vivo, tem a tendência de reduzi-lo ao trabalho necessário, abreviando-o sempre mediante a exploração de sua força produtiva social, ao trabalho necessário à confecção de um produto, ou seja, a tendência de poupar o máximo possível de trabalho vivo diretamente empregado, ele tende também a empregar esse trabalho, reduzido à medida necessária, sob as condições mais econômicas possíveis, isto é, a reduzir ao mínimo possível o valor do capital constante utilizado. Se o valor das mercadorias é determinado pelo tempo de trabalho necessário nelas contido, e não pelo tempo de trabalho nelas contido em geral, então é o capital que, primeiro, realiza essa determinação e, ao mesmo tempo, encurta continuamente o tempo de trabalho socialmente necessário para a produção de uma mercadoria. Desse modo, o preço da mercadoria é reduzido a seu mínimo, na medida em que cada parte do trabalho requerido para sua produção é reduzida a seu mínimo. Quando se trata da economia na utilização do capital constante, é preciso atentar para a seguinte distinção, 2 pontos. Se aumenta a massa e com ela a soma do valor do capital empregado, isso significa, de início, apenas a concentração de mais capital numa mão. Porém, é exatamente essa massa maior de capital empregado numa mão e a qual corresponde, na maioria das vezes, um número bem maior, porém relativamente menor de trabalho empregado, que possibilita a economia do capital constante. Considerando os capitalistas individuais, o volume do desembolso necessário de capital, especialmente de capital fixo, aumenta com relação à massa do material trabalhado e do trabalho explorado, seu valor diminui em termos relativos. Devemos agora explicitar isso por meio de ilustrações individuais. Comecemos com o final, com a economia nas condições de produção, na medida em que estas se apresentam como condições de existência e de vida do trabalhador. Bom, chegamos aqui no fim do primeiro item, né, desse capítulo 5, que é justamente sobre a economia no emprego do capital constante, né? Consulta aí os colegas que querem fazer alguns comentários, levantar alguns pontos para a gente pensar. Eu começo assim, só levantando algumas coisas que chamaram a atenção. Bom, se eu entendi corretamente, né, o que o Marx está argumentando, né, é que à medida em que a própria produção capitalista vai se expandindo, ela vai também encadeando certos setores de produção, e isso, na verdade, vai elevando a densidade de capital constante existente numa economia e fazendo com que, para os capitalistas, isso seja favorável de uma maneira geral, né? Aí eu acho que ficou mais claro para mim, são que ele chamou a atenção das formas que o capitalista bota o máximo de pessoas dentro de uma mesma espaço, com tanto de fábricas, sem janelas, sem condições mínimas de trabalho, trabalhando todos os turnos,
porque para ele faz sentido maximizar o uso do seu espaço, né, produtivamente. Isso, claro que a luta pelas condições de trabalho sempre foi uma luta dos sindicatos em geral, né? Eu acho que é um pouco nesse sentido que ele também está apontando. Mas aí ele também entra em umas discussões um pouco mais, vamos dizer assim, menos evidentes, né? Aí eu não sei como vocês viram, eu vou passar a palavra para o Caio, de repente ele tem alguma luz a respeito aí. Bom, o que eu fui anotando algumas coisas aqui, e daí, bom, vou tentar talvez fazer um resuminho assim do que eu depreendi, né, do trecho que a gente leu, né, e contextualizando. Então, o Marx está tratando de taxa de mais-valia constante, porque acho que principalmente no livro 1, né, o foco é muito no aumento do, vamos dizer, do lucro, e acho que até os primeiros capítulos, a partir do aumento da taxa de mais-valia. E eu entendo principalmente o principal motor, né, desse aumento da taxa de mais-valia é a exploração do trabalho. Aqui ele está com foco no, ou seja, capital, está falando de capital variável. Agora a gente está falando de capital constante, economia de capital constante. Quais são as duas que eu entendi, né, as duas formas da economia de capital constante? Uma é o desenvolvimento técnico, tá? E isso aqui é um nome que eu acabei colocando, embora ele fale um pouco disso, e a outra é a questão da escala, né? Quando ele fala de juntar os trabalhadores numa mesma fábrica, a concentração em grandes cidades, tudo isso a gente pode entender como uma questão de escala, né? E o desenvolvimento técnico. Que aí, por exemplo, o transporte também eu acho que eu encaixaria nessa questão de escala, né? O desenvolvimento do transporte, barateamento, e desenvolvimento técnico está mais ligado à maquinaria. Porém, esse processo ele está muito ligado ao que eles falou dessa coisa do trabalhador social, né? Porque a concentração de capital, o desenvolvimento técnico, deixa de ser relevante o trabalhador sozinho. O trabalhador sozinho na fábrica, vamos dizer assim, ele não é mais socialmente relevante, útil. O que importa é esse corpo social do trabalhador social, que aí ele está falando também de divisão de trabalho, e acho que fica um pouco subentendido também a questão em algumas partes mais explícitas, do trabalho científico, né? Porque o trabalho científico é que permite o desenvolvimento técnico, a escala que isso aconteça, né? Então, e o capitalista ele vai se apropriar desse trabalhador social que desencadeia, que, vamos dizer assim, de uma certa forma desencadeia ou permite que o desenvolvimento técnico, essa escala ocorra, né? E para mim ficou meio claro que isso ocorre porque o trabalhador está alienado. Porque quando ele dá o exemplo de uma fábrica gerida pelos trabalhadores, eles falam, ó, nessa fábrica os trabalhadores se apropriam do produto social. Enquanto que quando não existe, exatamente aí, na fábrica do Rockdale, né? Quando a fábrica, ou seja, o trabalhador social, sem consciência, ele está alienado e existe essa exploração aí desse produto social, vamos dizer assim, gerado pelo capitalista, né? E isso, de uma certa forma, também vai desembocar na própria exploração, na piora das condições de trabalho do trabalhador, né? Com o exemplo que ele está falando de insalubridade, falta de segurança, etc. Porque são meios de o capitalista gastar menos capital constante com equipamentos de segurança, etc. e tal, mas ao mesmo tempo isso está ligado à exploração do trabalho, né?
Então, assim, bom, foi basicamente um resuminho aqui do que eu entendi do que a gente leu. É que acho que vai muito na linha aqui do que o Léo falou. O que eu só destacaria é essa questão de que tem um componente técnico, mas que o movimento ele volta para a questão é, da dialética ali, capital e trabalho, né? Dessa relação social. Isso que permite que esse desenvolvimento se dê dessa forma, né? É que vai determinar essa exploração. Enfim, acho que falei bastante. Na verdade, eu queria, assim, conversar com o que vocês falaram até agora, só, assim, talvez reforçando uma coisa que me parece importante aqui nesse trecho, assim, para além do que vocês falaram, né? O Caio falava dessas duas modalidades de economia de capital constante, então, né, nos termos que o Caio falou ali do desenvolvimento técnico de um lado e de ampliação da escala mais dentro da fábrica de outro, e a gente poderia, usando os termos do Marx, a gente poderia dizer assim que isso que está chamando de desenvolvimento técnico seria o que ele está chamando de produtividade social do trabalho se ampliando na economia como um todo, né? Ou o barateamento, ou o que ele fala de maneira mais específica, o barateamento do capital constante proveniente, na verdade, do barateamento da produção em outros ramos. É como se o capitalista estivesse se apropriando do fato de que outros ramos estão produzindo meios de produção, máquinas, equipamentos, matérias-primas mais baratas, e isso permite, de certa maneira, um fornecimento de capital constante mais barato. Está se apropriando dessa produtividade social ampliada, digamos assim. E aquela outra modalidade que tu chamou de, digamos assim, dos ganhos de escala, né? Aí eu acho que digamos, a economia de capital constante ou do emprego desse capital constante em termos muito específicos dentro de uma fábrica, né? Através do trabalhador coletivo, aquelas coisas todas que ele fala ali no início, né? Então, me parece assim que tem de um lado, né, o barateamento de capital constante do qual esse capitalista está se apropriando, porque outros ramos estão produzindo máquinas e equipamentos mais baratos, e uma economia de capital constante dado um certo emprego muito específico que objetiva ganhos de escala dentro da fábrica. Né? São essas duas modalidades. Isso me interessa porque, assim, essa divisão que o Marx estabelece aqui ela é muito interessante, porque é como se ele estivesse olhando o aumento de produtividade em duas dimensões. O aumento da produtividade do capital total e o aumento da produtividade dentro de uma fábrica, para um capitalista em particular. Né? O aumento da produtividade do capital total é dado por essa economia de capital constante, aí, porque todos os ramos estão produzindo máquinas e equipamentos de maneira mais barata. As colônias estão fornecendo algodão, borracha, no caso brasileiro, cada vez mais barato. E a outra forma de aumento da produtividade é a que aparece para o capitalista em particular, né? Como ele utiliza lá os meios de produção para conseguir ganhos de escala. Eu acho que essa diferença de dimensão aqui é importante, porque o Marx ela vai operar com ela. Nesse momento agora, os dois ganhos de produtividade estão indo na mesma direção, né? Aumentar a produtividade social do capital total e aumentar a produtividade dentro ali da utilização que um capitalista em particular faz, todos estão indo na mesma direção. Qual é a direção? Aumento da taxa de lucro. Em outros momentos, o Marx vai considerar que elas podem ir em direções opostas, digamos assim. Aumentar a produtividade para o capitalista individual pode significar que ele se aproprie de uma massa de mais-valia crescente, enquanto o aumento da produtividade para o capital como um todo vai aparecer numa queda tendencial da taxa de lucro. Né? Então, eu acho que essas duas dimensões aqui de aumento de produtividade, elas são importantes a gente guardar, assim. Por enquanto elas estão andando na mesma direção, mas num dado momento elas vão divergir, elas vão ganhar direções adversas, assim. Se tornei mais complexo ainda mais. Não, eu boto fé, eu acho que
talvez a gente possa ficar aqui nesse item, né, mas pensar um pouco mais, porque já estamos aproximando aí do nosso final, mas acho que a gente poderia só refletir um pouco mais ainda, né, nesses pontos que vocês chamaram a atenção. Até separei essa citação aqui no meio do texto, porque acho que me parecia, de certo modo, dialogar com o que tanto Caio quanto a Raquel levantaram, né? A economia da utilização do capital constante, ela tem uma dupla dimensão, né? Por um lado, no caso dos meios de produção, né, consumidos, etc., mas ela, por outro, ela tem uma dimensão ligada ao crescimento da produtividade do trabalho, né? E aí eu acho que cabe só uma reflexão, pegando isso que a Raquel estava mencionando. Até então, a gente vem uma trajetória na leitura do Capital de entender que valor igual a preço. A gente começou o livro 3 e a gente começou já a desmontar essa noção de que valor é igual a preço. Que, por um lado, parece simples, mas tem uma implicação muito específica quando a gente está discutindo concorrência. E aí eu acho que, estava pensando aqui, talvez esse capítulo ele é uma chave para entender lá na frente, quando a gente entrar no capítulo 9 e ver que tem uma equalização em concorrência, e, na verdade, os capitais mais intensivos em capital constante vão ser os que vão efetivamente se apropriar de mais-valia a nível da totalidade. Eu acho que nesse capítulo o Marx está dando algumas pistas de como isso acontece. E, enfim, eu fiquei pensando nisso, porque, por exemplo, essa coisa da a economia de utilização do emprego e capital constante como resultado da produtividade do trabalho, né? Bom, isso aí tem a ver com mais capital constante na unidade, na esfera de produção. Né? Uma intensidade de capital constante que não é só da esfera individual, mas que ele está falando também de uma certa totalidade. Né? Mas, enfim, só essa é a última coisa que eu queria chamar a atenção, porque eu acho que, de certo modo, esse capítulo 5 a gente vai resgatar ele um pouco mais lá na frente, no capítulo 9 em particular. E só uma última coisinha para complementar um negócio que acho que tanto o Léo quanto o Caio falaram ali daquela empresa, daquele ramo gerido pelos próprios trabalhadores ali, que em algum momento o Marx cita, né? E aí é engraçado, assim, porque se a gente mantém exatamente esse parágrafo aí que o Léo destacou, né? Essa diferença, então, de um aumento de produtividade em termos sociais e um aumento de produtividade dentro para o capital individual, a contradição da alienação ali, que eu acho que o Caio estava mencionando antes, da alienação que o trabalhador está metido, ela aparece justamente com esse aumento de produtividade para o capital individual, porque aumento de produtividade para o capital individual significa, digamos assim, fazer desse trabalhador tanto mais não proprietário, enquanto diante dele aparece, digamos assim, a força dos meios de produção que são propriedade de outro, né? Então, o aumento de produtividade dentro para o capital individual, ele acentua essa alienação, salvo se esse ramo de produção é controlado pelos próprios trabalhadores. Aí, acho que aí está o Marx querendo dizer que o controle, né, de um ramo pelos próprios trabalhadores talvez diluiria essa alienação, né, porque o aumento de produtividade apareceria daí como propriedade também dos trabalhadores. Né? Acho que tem uma questão interessante aqui também a ser pensada, né? Que a alienação acho que está mais associada a esse caráter de aumento de produtividade no âmbito, na esfera do capital individual. Né? É ali que está o problema da alienação, digamos assim, que ele poderia ser resolvido com um outro regime de propriedade, digamos, desse capital. Não sei. Sobre esse ponto, eu não sei se a alienação só ocorre dentro, como você disse, mais forte, dentro de um ramo específico, porque a própria divisão do trabalho,
vamos dizer assim, a disseminação de novas classes e profissões, etc., ela favoreceria, na minha opinião, a alienação, né? Porque os trabalhadores começam a se tornar tão especializados que eles, né, eles perdem a conexão com o todo, né? E então, assim, concordo que isso aconteça dentro da concentração de capital. Imagina, você está trabalhando numa empresa que cada vez agora, de repente, a empresa tem 100 mil trabalhadores, 200 mil trabalhadores, né? O fenômeno da alienação ele ocorre de forma intensa, mas também à medida que cada trabalhador você vai gerando subespecializações de ramos e sei lá, hoje, cara, o cara que é um cientista, ele tem que ser super, hiper especializado. E daí ele perde a conexão com o todo social, não sei. Bom, não sei se foi isso que quis dizer, mas estava pensando. Não, e assim, desculpa eu ficar assistindo isso aqui, já até passou do horário, mas é que isso é um tema que me interessa demais, assim, desde muito tempo que eu estudo essa questão de alienação e tal, e assim, a pergunta que eu sempre me coloco, na verdade, eu estou de acordo com tudo que tu está falando, assim, em termos, vamos dizer assim, técnicos, a divisão social do trabalho, ela já está colocando, já é um processo de alienação, tu já está se separando, de certa maneira, né, se tu tem que, se tu é um artesão, tu produz uma coisa, tu já tem que vender aquela coisa para poder comprar outras coisas, tu já está alienado, já para reproduzir tua vida, tu já precisa, digamos assim, se especializar e etc. Já tem um processo de alienação ali. A minha pergunta é sempre assim, tecnicamente a gente não tem como romper, dado o desenvolvimento da ciência hoje, não tem como a gente voltar a se apropriar tecnicamente assim de tudo, eu ser capaz de produzir tudo que eu preciso para me reproduzir aqui enquanto ser humano, não tem como se reapropriar tecnicamente. A gente tem como ser aí é que se coloca a pergunta para mim, o que significa então a superação da alienação? Se tecnicamente, com o desenvolvimento da ciência que a gente tem hoje, não tem como, digamos assim, romper a divisão do trabalho tal como ela está colocada em termos técnicos. Então, o que significa? Por que a gente luta pela superação da alienação? O que significa lutar pela superação da alienação? Aí eu acho que o Marx está dando talvez uma dica, ou é pelo menos o caminho que eu tento seguir, assim, e estou obviamente aberto aqui a discussão disso, mas na verdade, uma forma de apropriação dessa mais-valia. É uma forma de apropriação desse trabalho objetivado, produzido por esses trabalhadores, né? Eu tenho a impressão que não é mais, digamos assim, romper a especialização do trabalho, mas é criar uma nova forma de apropriação desse excedente. E é isso que eu acho que o Marx está falando ali quando ele menciona, digamos assim, um controle sei lá, pelos trabalhadores de um determinado ramo, ali, de uma determinada empresa que ele cita ali. Porque ele está propondo uma nova divisão da mais-valia. Eu acho que a divisão da mais-valia que é a forma uma nova divisão da mais-valia, que é a forma, digamos assim, de superação da alienação, e não exatamente uma superação dessa divisão técnica do trabalho. Isso não tem volta, né? Acho que ninguém vai conseguir mais ser apropriado que a ciência já dividiu, digamos assim, até hoje. Né? Mas, enfim, isso aí é talvez um papo para a gente continuar também pensando aqui. Achei bem interessante esse ponto, Raquel. Só acho talvez complicado a questão jurídica de definir como uma questão de posse, né, de um simples direito, né. Agora eu sou o proprietário, então está resolvida a alienação, né. Acho que também não é só isso. Bom, na minha cabeça aqui, sim, daí por isso, né, o socialismo, então, efetivamente, eu acho que a distribuição da mais-valia, o controle da classe trabalhadora sobre os meios de produção, não é a resposta, mas é a condição. É a condição para que o trabalhador trabalhe menos e a partir daí ele vai ter, né, o tempo que o Marx falava para suas descobertas artísticas, intelectuais, etc. Mas se o trabalhador, a classe trabalhadora, não tiver controle sobre
os meios de produção e a distribuição da mais-valia, ele não terá as condições materiais para superar a alienação. Bom, na minha humilde opinião. Eu fico com uma dúvida aí, camaradas, no conceito de mais-valia de excedente econômico, sabe? Até então, a gente pensa assim, que o excedente econômico, ele existe em todas as formas de sociedade, né? Já a mais-valia seria uma forma de produção e apropriação do excedente econômico que é típica de uma sociedade burguesa, capitalista e tal. Então, nesse sentido, a apropriação, vamos dizer, e aí é uma dúvida mesmo do excedente econômico, no socialismo, não seria uma forma de mais-valia ou de mais-valor, sabe? Isso é uma dúvida que eu tenho. Que eu fico pensando naquela tese, por exemplo, do Mesaros, que identifica que há um capitalismo ali na União Soviética e tal. Me parece que ali há sempre uma tensão entre essa discussão que ele faz, entre mais-valia e mais-valor. Eu acho que mais-valia e excedente, né? O excedente econômico. Toda sociedade produz excedente, né? Tanto que o Marx faz a crítica lá, aquela palavra de ordem de direito integral aos frutos do trabalho. Um dos elementos é esse, né? Fala, não, toda sociedade tem que produzir um excedente, porque ela precisa se reproduzir, ela precisa deduzir ali as... Aí eu fico nessa dúvida quando o Raquel traz essa problemática da apropriação da mais-valia, por exemplo, de uma sociedade emancipada e livre da alienação, né? A alienação a gente sempre pensa como num primeiro nível, né? Tem o próprio Mesaros nesse livro, coloca lá a alienação religiosa, alienação em relação ao trabalho, alienação em relação ao gênero humano, alienação em relação ao produto do trabalho, né? E principalmente alienação em relação às condições de trabalho, né? As condições de trabalho então aparecem como uma força estranha alheia ao trabalhador e tal. Um primeiro passo a superar a alienação talvez seria reapropriar essas forças, né, de trabalho que aparece como separado do trabalhador, por isso o capital pode subjugar o trabalhador. Mas me parece uma discussão interessante de fazer, mas aí eu chamaria atenção para essa... E aí a gente fazer o debate mesmo, né? A mesma coisa, o excedente econômico e a mais-valia, essa é uma questão mesmo, uma dúvida que volta e meia aparece. Isso é uma pergunta que, pô, a gente teria que realmente pensar, assim, mas, assim, de bate-pronto, assim, eu ficaria pensando o seguinte, se a gente está no âmbito, vamos usar o exemplo do Marx ali, né, dessa empresa controlada pelos trabalhadores, se aquilo que é produzido, aquilo ali é mais-valia ou é excedente? Se o controle é comum? Eu acho que é por aí que eu vou, assim, sabe? Se o controle é comum e a gente e existe, digamos assim, uma deliberação comum sobre esse excedente que está sendo produzido, eu acho que aí a gente passa, digamos assim, de uma... Claro, né, que óbvio que isso não é um golpe aqui teórico, né, teria que ser um golpe prático, né? O resultado teórico, ou solução teórica tirada do bolso que não vale de nada, né, mas me parece que quando a propriedade é comum e existe uma deliberação comum sobre essa mais-valia, ela deixa de ser mais-valia e se torna excedente, né? É mais ou menos por aí que eu estou pensando, porque aí justamente, né, essa deliberação comum sobre esse excedente permitiria algum encaminhamento sobre essa alienação, né? Embora, eu volto a dizer, alienação em termos técnicos, né, que é toda essa história que tu falou do Mesaros ali, que ele vai passando com essa, desde a religião até chegar à alienação do processo de trabalho, acho que essa alienação do processo de trabalho a gente não tem como reverter, é irreversível, como é que a gente vai ser reapropriado o que a ciência já dividiu, entendeu? Mas a gente pode se apropriar do excedente produzido pela ciência, né, ou pela aplicação tecnológica da ciência dentro do modo de produção capitalista. Mas, enfim, acho que isso é uma conversa longa, assim, não sei dizer mais do que isso nesse momento. Não, acho que eu entendi, assim, eu fico pensando, a gente vai chegar lá naquele capítulo sobre o crédito, não estou lembrado agora qual que é. O Marx dá o exemplo das cooperativas de trabalhadores, né? Ele fala, olha, aqui há uma negação no capitalismo pela positiva, que ele fala que existem duas formas de superação do capitalismo ainda dentro do capitalismo, né? Que é o capital em ações, que prescinde da figura de um único capitalista no mesmo processo, e amplia ao ponto tal que o capitalista individual se torna desnecessário. O capital se socializou. Na negativa, dentro do capital em ações. E ele fala da positiva, que seria as cooperativas, né?
uma cooperativa de trabalhadores que socializa a produção, a propriedade é comum e tudo mais. E talvez seja uma possibilidade, mas ele ainda fala, isso ainda é a condição de abolição, vamos dizer, da propriedade, se a gente acoplar isso à ideia de uma alienação da propriedade, ainda nas condições do capitalismo, né, uma cooperativa de trabalhadores e tudo mais. Aí eu só lanço o problema aqui para a gente pensar, mas eu acho que é uma hipótese válida. Por exemplo, se a gente pensar esse movimento de fábricas ocupadas, que tem que produzir um excedente econômico, tanto para repor o capital constante, como, né, para poder distribuir ali um valor, um salário entre os trabalhadores e tudo mais, mas são questões que estão postas, né? Mas eu sempre fiquei pensando nessa questão mesmo das cooperativas, sabe? Dessa questão da socialização, vamos dizer, nas condições ainda do capitalismo da propriedade. Mas é um bom debate mesmo. Eu acho que a gente pode guardar esse problema aí para ir acompanhando, assim, né, com a leitura aqui, porque Marx vai voltar a isso. No fundo, acho que o livro 3 é meio isso, né? Discussões sobre formas de apropriação da mais-valia, né? Então, acho que a gente pode voltar a esse debate, assim, para justamente marcar o quanto que certas apropriações da mais-valia ainda estão totalmente no âmbito do capital e quanto que algumas delas possam minimamente apontar para alguma coisa para fora, né? Não que elas já sejam algo fora, mas possam apontar, assim, né? Então, acho que isso é uma discussão que a gente vai ter que continuar levando aqui, né? Tem muito o que fazer, né? Se eu posso dar uma opinião talvez um pouco polêmica, mas eu acho que em termos práticos, não faz muita diferença se você chama de excedente ou mais-valia, dado que o sistema dominante é capitalismo, né? Porque essa é a forma. Mesmo uma cooperativa operando dentro do sistema capitalista, ela tem que gerar lucro, mesmo que esse lucro vá ser distribuído igualmente, de forma muito justa e socialmente responsável. Dentro do sistema capitalista, ele ainda vai ter que gerar um excedente que vai ser lucro, significa, eu não sei, eu acho que esse é o tema mais importante, assim, sabe? Mas é minha opinião, assim. Não, perfeito, perfeito, perfeito. De fato, né, você vai ter que produzir um excedente econômico nas condições do capitalismo, senão sua empresa vai quebrar. Tem até uma live que a gente fez lá no Economia e Debate do canal do Poder Popular, camarada que ela acompanha essas fábricas ocupadas, falou, pô, você tem um problema lá, que tem que... Da Flasco, né? Exatamente, fala, ó, você não tem que levar a produtividade e tal, ela tem engenheira, né, ela dá assessoria nesse campo da produtividade, tem que levar, claro, ela tenta fazer um debate político e tal, mas tem como fugir, né, mas o que nos interessa talvez seja assim, ó, é apontar para um processo, né, que é isso que o Marx fala lá no capítulo lá do crédito, né, acho que é a função do crédito, esqueci o nome agora, ele aponta, mas não resolve, né? São duas formas que o capital abole a si mesmo dentro do processo capitalista, com o capital em ações e com as cooperativas. Mas, né, a Rosa até vai combater depois aquela turma que fala, não, vamos aumentar pacificamente o controle das cooperativas pelos trabalhadores e isso vai levar a gente ao socialismo, né? A Rosa até faz lá no Reforma e Revolução, uma crítica a esse pensamento, estava muito forte ali com o Berns, Conrad Schmitt e tudo mais. Mas eu acho que assim, é o germe, sabe? O germe de um tipo diferente de apropriação do excedente econômico. Mas, de fato, numa sociedade capitalista, se você quer manter você vai ter que levar a produtividade de trabalho e as formas o Marx está colocando aí, né? Economia de capital constante e o trabalho social combinado, né? Que no caso é aumentar a jornada, né? Eu acho que é isso, né? Que nessa parte que ele está falando, como é que você mantém, sem aumentar o capital constante, concentra os trabalhadores em condições extremamente insalubres, né? Eu lembro que eu e o Túlio, esses dias a gente foi lá em Cláudio, lá tem um parque industrial. A gente estava lá almoçando no restaurante, chegou uns 4 trabalhadores mutilados, sem dedo e tal, aí o camarada que recebeu a gente lá, falou, ó, vou te apresentar aqui, foi apresentando a gente, um monte de trabalhador mutilado. Aí eu falei, Túlio, vamos lá nesse parque industrial? Vamos. A gente pegou e foi lá de carro. Chegamos lá, várias indústrias lá, que fabrica alumínio, tal, panela, esse negócio todo, é um centro produtivo disso, mas as fábricas tudo caindo ao pedaço, é uma assim, na frente da outra. Você fala, lógico que vai mutilar tudo. Isso que deve ser capital constante mais obsoleto do mundo que os caras estão usando para produzir aí. O negócio assim que merecia ter um estudo de caso, sabe?
um monte de trabalhador completamente mutilado. Mas eu acho que é isso, assim, sabe? E tudo concentrado em espaços de sistema, igual o Marx está descrevendo aí, parece que está falando lá da cidadezinha lá. E é, isso aí mostra a atualidade do livro 3 do Capital, né, como um todo, né? Enfim, eu acho que essa é uma discussão muito importante. Bom, eu sugeri, então, a gente continua semana que vem, essa nossa leitura, paramos ali, terminamos o item 1.